irmãs em Cristo e prezados amigos que nos acompanham, bem-vindos todos diretamente dos estúdios da Estância Árvore da Vida para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Lembrando todos que hoje é o primeiro dia da semana, é o dia de nós honrarmos com o Senhor com nossos bens. Não se esqueçam, né, das ofertas que estão aí no QR Code ou no seu celular, lembrando-se, né, de que hoje vamos lembrar do Dia do Missionário Internacional, para nós honrarmos os nossos obreiros que estão em diferentes continentes, longe dos seus lares, trabalhando para a pregação do Evangelho do Reino. E também não se esqueça ainda, nós, graças ao Senhor, os irmãos estão sendo muito fiéis, mas ainda lembramos da oferta para a Venezuela, né? Só para lembrar os irmãos que além da Venezuela, nós temos uma outra necessidade ali na região, também, né, usamos esse dinheiro, portanto, seria bom que sobejasse um pouco, né, para que nós pudéssemos socorrer, né, também ali na região. Lembrando também, né, das missões no exterior, que a obra é sustentada pelas nossas ofertas nesses outros continentes, lembrando do próprio Instituto Vida para Todos, que, com toda a equipe que está trabalhando muito bem, fazendo trabalhos muito bem feitos, né? Lembrando, né, de contribuir para que isso tudo continue a funcionar. E também não se esqueçam da Estância é Minha, né? Nós continuamos a manter a estância mesmo nesse momento de falta de eventos. Nós precisamos fazer manutenções, né, que essa semana está fazendo manutenção, uma manutenção geral em toda a estância, que o Senhor possa abençoar a estância, né, para que sirva ainda mais para o ministério da palavra, para a obra do Senhor, até a vinda do Senhor. E também lembrando que você precisa fazer suas ofertas na sua igreja, da sua localidade, também da obra regional, né, lembrando também do SEAP, lembrando dos colportores, lembrando também dos irmãos necessitados, passando por momentos difíceis, lembrem de cada um, tá? Então, o Senhor abençoa, certamente abençoará você, e os frutos da justiça, né, aumentará a seu favor na conta celestial. Nós, lembrando também que hoje é a última mensagem do alimento diário, mensagem 24, né? A partir da semana que vem, nós vamos mudar de horário de transmissão, né, com o irmão Esdras, sexta-noite às 20 horas, e comigo, domingo à noite às 20 horas, tá bom? Então, não se esqueçam dessa mudança para que as igrejas, pouco a pouco, possam retornar às suas atividades normais e nesses horários que as igrejas mais usam, que é o dia de sábado, sábado à noite e domingo de manhã, tá bom? Então, Senhor abençoe todas as igrejas, vamos pouco a pouco saindo do sofá, né? E vamos lutar nas ruas, vamos lutar em cada cidade, cada bairro, onde ainda não há testemunho da igreja. Queridos irmãos, nesses tempos finais, precisamos tomar posse desses territórios para conquistar, né, ganhar mais pessoas com o Evangelho do Reino, para que o Senhor possa vencer, né, juntamente com Sião, né, ganhar mais grupos vencedores para formar seu exército de jovens santos para cooperar com a vinda do Senhor. E hoje nós chegamos à mensagem 24, que tem por título, afinal, o que detém o anticristo. Isso está em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E, irmãos, eu resolvi terminar essa série de 24 mensagens do Alimento Diário ainda nesse assunto, porque este é um assunto por demais importante, né? Durante todos esses séculos durante o tempo do Novo Testamento, da era da igreja, nenhum estudioso da Bíblia conseguiu afirmar o que realmente detém a vinda do homem da iniquidade, o que realmente detém a vinda do iníquo, ou seja, do anticristo, né?
Até a própria versão Restauração fala que o que detém é um tipo de um poder, né? Um tipo de um poder que o detém, mas não explica que poder é esse. E também a versão King James atualizada, que nós temos usado principalmente para a leitura do Antigo Testamento, aqui fala também, né, na sua nota 4 de 2 Tessalonicenses 2, aqui diz assim: os biblistas em todo o mundo, até nossos dias, ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava comunicar com a expressão grega o que o está detendo. Isto é, durante esses 20 séculos da era da igreja, nós não tivemos uma explicação definitiva sobre o que afinal detém a vinda do anticristo. Mas eu acredito, irmãos, desde a semana passada, o Senhor nos confiou uma revelação tremenda. Essa é uma revelação inédita. Durante todos esses 20 séculos não se achou uma definição. Eu queria dizer para vocês que essa definição, na verdade, está aos nossos olhos. Só que os estudiosos da Bíblia não perceberam isso, né? Porque Paulo fala assim, vou ler de novo, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né, nós vos exortamos. Quer dizer, graças a Deus, a nossa esperança é a vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por escrito, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo alertava aos Tessalonicenses que havia rumores, às vezes até por carta, nos nossos dias seria pelas redes sociais, pela mídia social, né? Mensagens para cá, mensagens para lá, dizendo que nós não precisamos mais trabalhar, vamos parar de trabalhar porque a vinda do Senhor está bem, bem próxima, etc, etc. Bom, então Paulo diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Queridos irmãos, é nessa ordem. Primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o homem da perdição. Então, precisa haver primeiramente a apostasia e em seguida aparecerá o homem da iniquidade, o filho da perdição. Né? Qual é a característica desse homem da iniquidade? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, esse homem da iniquidade, na verdade, ele é um comandado daquele arcanjo que caiu, que desejava galgar posições, mais posições, queria estar acima, não é isso? Acima dos anjos, ele queria galgar a primeira posição e não contente com isso, não tinha mais ninguém acima dele, então ele queria galgar a posição de Deus, ele queria ser igual a Deus, né? Então, esse anticristo que virá, na verdade, é uma corporificação, né, desse arcanjo Satanás, que se tornou adversário de Deus. Mas aqui no versículo 5 diz assim: não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Quer dizer, Paulo, ele passou, né, o tempo que esteve com os Tessalonicenses, ele falou dessas coisas, e no versículo 6 mostra como é, vamos dizer, como é óbvio, né? O que detém o anticristo é óbvio, no versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Quer dizer, os Tessalonicenses sabiam o que o detém.
para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quer dizer, Deus tem um tempo determinado para a aparição desse anticristo, do homem da iniquidade, mas os tessalonicenses sabiam o que, né, os detinha. Portanto, né, irmãos, eu queria mostrar para vocês que isso, de certa forma, está diante dos nossos olhos. É muito óbvio, mas é tão óbvio que é um ovo de Colombo, né, que ninguém percebeu. Tá? Então, aqui diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tem alguma coisa que detém o homem da iniquidade, o iníquo. Detém o iníquo, o que detém o iníquo precisa ser afastado para que o iníquo possa aparecer. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela revelação de sua vinda. Então, queridos irmãos, a palavra iníquo, né, a iniquidade é anomia. Anomia é sem lei, destituído de lei, né? É a condição de quem não cumpre a lei, de quem despreza a lei e a viola a lei, tá? E o iníquo é anomos. Anomos é alguém sem lei e alguém que desrespeita a lei, tá? Então, com certeza, é a própria lei que detém o surgimento do iníquo, daquele que ele quer estar totalmente sem lei, ele quer estar totalmente, né, livre das amarras, dos laços, né, de Deus através da sua lei, através da sua palavra. Né? Então, queridos irmãos, eu queria mostrar para vocês que em Romanos 1 já mostrava que havia alguma coisa que já estava sendo trabalhado na sociedade humana desde que o homem caiu. Né? Romanos capítulo 1 e versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Tá? Então, existe aqui a verdade e a injustiça. Deveria ser assim. Oposto à verdade seria a mentira, a falsidade, a vaidade, né? Mas aqui diz, aqui sempre há o que contrapõe a verdade da Bíblia é sempre a injustiça. Não sei se vocês perceberam. Quando vocês for fazer a leitura da Bíblia, vocês vão perceber, é sempre a verdade contra a injustiça. Na verdade, a verdade é oposto, né? É oposta à mentira. Mas a mentira em si tem um objetivo de produzir a injustiça, de produzir a impiedade, de produzir perversão. Tá? Então, não sei se vocês começam a perceber o que eu quero dizer. Quando você afasta a verdade dos homens, o que sobra é a mentira. E o que a mentira produz é a injustiça, o que a mentira produz é a impiedade, o que a mentira produz é a perversão. Perversão, tá? É isso que, né, detém, está segurando o aparecimento do iníquo, do sem lei, porque ele não quer a lei, ele não quer Deus como a verdade, a palavra de Deus como a verdade. Então, todos os movimentos da nossa sociedade estão sendo feitos no sentido de remover Deus da nossa sociedade, de remover a verdade da nossa sociedade, de remover a Bíblia, a palavra de Deus, como padrão da verdade na nossa sociedade. Por quê? Porque esse homem da iniquidade, ele quer iniquidade, ele
quer a injustiça, ele está removendo, afastando, né, tudo que se relaciona a Deus, tudo que se relaciona, né, ao objeto de culto, tudo que se relaciona à palavra de Deus, ele está removendo para quê? Para que ele possa fazer a sua vontade, a injustiça, né, a impiedade, a perversão. Muito bem. Então, versículo 19, vou continuar lendo aqui, Romanos 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Quer dizer, você pode tentar afastar Deus da jogada, afastar a verdade da jogada, né, entre os homens, mas Deus se fez manifesto em todas as coisas aqui, das coisas criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, né, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não tem como negar Deus, mesmo que, né, o mistério da iniquidade tenta negar Deus, tirar Deus da jogada, mas não tem como negar, né? Claramente se reconhecem, né, a divindade e o poder eterno de Deus, né, pelas coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quer dizer, a hora que você tira Deus da sociedade, tira Deus do homem, a hora que você tira a verdade do homem, o que resta é, os homens se tornam nulos, zero, não tem nada nos seus próprios raciocínios. Quer dizer, a verdade é a única coisa consistente nesse universo. A hora que você tira a verdade, o que sobra na nossa cabeça é zero, é nulo. Os nossos raciocínios se tornam nulos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vem as trevas, não tem luz, o homem não sabe, né, para onde vai. Muito bem, inculcando-se, aí o homem vai se fazer por sábio, mas tornam-se louco, né? O homem torna-se louco cada vez mais. As loucuras, irmãos, estão acontecendo na nossa sociedade até a vinda do Senhor. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, né, e répteis. Quer dizer, isso começou a introduzir adoração a ídolos, adoração a homens, né? Então, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer, quando você remove a verdade da humanidade, né, e o homem então começa a sofrer consequências de falta da verdade e começam a desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Essa é a consequência, mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Desde que Satanás se rebelou contra Deus, ele quer ser adorado. Então, para que ele seja adorado, ele começou a fazer um movimento para que alguns homens levantassem reinos e governos humanos para serem adorados. Os homens, em lugar de adorarem a Deus, passam a adorar homem. Na verdade, indiretamente estariam adorando a Satanás. E começou a criar ídolos, né, no meio dos homens para adoração. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Isso tudo é consequência da humanidade afastar a verdade e adotar mentira, né? E aí isso dá como resultado toda sorte de perversão, toda sorte de impiedade, toda sorte de injustiça. Semelhantemente,
né, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo tropeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Tá? Então, eu gostaria de ler aqui, uma nota de rodapé aqui, do King James atualizada, aqui em Romanos 1, na nota 10, né? Vou colocar aqui assim, ó. Não tenho tempo de ler todo, né? Vou ler no finalzinho, últimas 4 linhas da nota 10. Deus, observando a decisão humana de se afastar da sua presença e conselhos, entrega os pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. Entretanto, esses se tornam escravos de si mesmos e dos que pensam de igual modo. Deus remove as restrições divinas que protegem a humanidade dos piores sofrimentos decorrentes da libertinagem e das coisas mais horríveis. Lendo a nota 11, as antigas sociedades gregas e romanas não apenas aceitavam o homossexualismo e a pederastia, mas exaltavam essas práticas como uma expressão de afeição superior ao amor heterossexual. As práticas homossexuais eram comuns também em todo o mundo semítico. Entretanto, para os judeus, sempre foi uma abominação. A prática homossexual não é uma doença, né, podendo originar várias mentais e físicas. É o resultado do pecado do afastamento de Deus, muitas vezes, né, influenciados com todos os pecados pelos ardis do diabo e dos seus demônios. Tá? Então, eu não vou continuar lendo aqui, mas é para mostrar para vocês que tudo isso é a consequência de não se ter a lei de Deus, não se ter a verdade de Deus como referência, né? E os homens começam de mal para pior, até a total destruição de si mesmo, né? A impiedade e a perversão cada vez maior. Né? Isso é o que o mistério da iniquidade já está operando na nossa sociedade nessa direção, chegando lá. E quando chegar no momento em que os homens não terão mais o conceito de Deus na cabeça, né? Isso já começou com o movimento marxista, tirando principalmente 2 itens. Eu quero falar desses 2 itens, as 2 colunas, que é o conceito de Deus e o conceito da família. Então ele quer destruir, né, o marxismo. Mas o movimento pós-modernista, né, está fazendo esse trabalho para tirar o conceito de Deus e da Bíblia. Bom, é isso que mais ou menos eu queria falar com vocês. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que Deus usou um povo de Israel de uma maneira totalmente diferente do caminho que estava sendo seguido pela humanidade pós-dilúvio, da civilização pós-dilúvio. Infelizmente, logo depois da saída da arca, Noé, ele imediatamente, né, edificou um altar, ali ofereceu sacrifícios a Deus, ali invocou o nome de Deus, ele como a nova, vamos dizer, o novo início, a nova origem da raça humana, né, depois de Adão e depois do dilúvio. Então, ele seria um recomeço da civilização humana. Começou bem, começou colocando Deus, né, acima de tudo, a conexão com Deus acima de tudo, e adorando a Deus, sacrificando a Deus, mostrando total obediência e total conexão com esse Deus. Todavia, não muito tempo depois, esse mundo se tornou um mundo de idolatria, né? Começando com Nimrod, depois disso. E quando Abraão, né, ele nasceu
e viveu, ele já viveu numa terra de ídolos, cheio de ídolos, que os homens, em lugar de adorar o Deus único, eles, pelo trabalho, né, do mistério da iniquidade, na verdade, já operava lá. Então, fez com que a humanidade deixasse de adorar o Deus único, invocasse o seu nome. Pelo contrário, os homens adoravam a muitos ídolos, né? E todas as nações daquela época, seja Egito, uma nação muito forte, como a própria Babilônia ou como a Síria, eram reinos muito fortes, mas eram países totalmente politeístas, adoradores de ídolos. Portanto, já na época de Abraão, já não havia, né, quem adorasse ao Deus único. Eles não teriam mais esse conceito do Deus único. Mas graças a Deus, Deus foi chamar Abraão, né? E Abraão era um homem que não estava satisfeito com a sua geração. Ele passou, né, se você tivesse oportunidade de ler a história, né, até mesmo escrito pelo Joséfo, você pode ver que ele era alguém inconformado com a adoração de ídolos. Ele colocava no seu coração que certamente existe um Deus que governa toda a situação. O sol levanta, o sol se põe, sempre seguindo a mesma lei. A lua aparece, a lua vai embora, quer dizer, toda a natureza é controlada por um Deus único e verdadeiro. E ele cria nisso, é por isso que Deus foi chamá-lo. Então Deus chamou a ele e dele veio a descendência, né, de Israel. Israel, então, se tornou um povo. Infelizmente, Israel foi para o Egito, ficou escravizado nos últimos anos no Egito, e Deus então tirou esse povo do Egito, né, e Deus queria fazer desse povo um povo diferente. Finalmente, Deus poderia contar com um povo que o conhecesse, que adorasse o Deus único, porque todas as nações da época não conheciam o Deus único, só conheciam os ídolos e deuses falsos. Então, outro dia, eu estava lendo com o meu neto. Vocês sabem que a melhor forma de você salvar a nova geração, porque Satanás, ele talvez não consiga mexer muito com a sua mentalidade, com o seu conceito, porque você já é um adulto, né? Ele consegue te mudar um pouco, mas não te mudar de uma forma radical. Então, ele está trabalhando principalmente na nova geração, através da educação, através da cultura, através da arte, né? Através da mídia, através da política e através da economia. Quer dizer, ele tem domínio, ele é o príncipe desse mundo, né? Ele está trabalhando principalmente na mentalidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E nossas crianças, adolescentes e jovens são vulneráveis a esse tipo de trabalho, né? Então, melhor coisa, queridos irmãos, se você tem um filho nessa idade, se você tem um neto nessa idade, como eu tenho um neto nessa idade, eu tenho um neto de 12 anos de idade, eu resolvi ler a Bíblia juntamente com ele. Irmãos, não adianta ficar dando conselhos se ele não tem uma referência. Então, eu quero que ele tenha uma referência, a Bíblia como sua referência da verdade. Então, eu estou lendo um capítulo cada dia com ele. E ele lê, eu leio, eu explico rapidamente para que esse conceito da verdade, o conceito da Bíblia esteja constituído, né, na criança. Depois, amanhã fica mais difícil alguém trabalhar mentira nessa criança. Então, lendo com meu neto, chegamos a Êxodo 6, né? Êxodo 6. Êxodo 6, Deus então, com grande poder, tirou o povo do Egito, né? Deus prometeu tirar o povo do Egito, e no Êxodo 6, versículo 6, diz assim: portanto, dize
aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo. Olha só, isso é uma grande coisa. Pela primeira vez, Deus, então, depois do dilúvio, chamou uma nação, chamou um povo de seu povo. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Irmãos, isso em figura. Também você pode ver que o Senhor, de alguma forma, tirou você do mundo, tirou você das cargas do mundo e livrou você da servidão, da escravidão desse mundo, e o Senhor resgatou você com seu braço estendido e com grandes manifestações do juízo de Deus. E Ele também te tomou para ser o seu povo, e Ele será o seu Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, porque até então as nações não conheciam o único Deus, o único Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Finalmente, havia um povo aqui na terra que Deus chamou de seu povo, e Deus queria ser o seu Deus, e Deus então tirou o seu povo para que esse povo, sim, conhecesse o Senhor Javé, o Senhor Deus. Queria que conhecesse, porque a humanidade já não conhecia mais o Senhor. A humanidade toda só conhecia ídolos, adoravam a ídolos, mas Deus fez um trabalho para ganhar um povo, e hoje Ele fez esse trabalho entre nós, tá bom? Bom, então a idolatria era presente em todas as nações. Só para provar isso, Josué 2, leia, Josué 2:12. Josué 2:12. Ouvindo isto, desmaiou, desmaiou seu coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deus, só existe esse Deus, né? Se alguém quer tirar, né, o Deus da jogada, da sociedade humana, fique você sabendo que o Senhor, Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 8, né? Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Eles, até Israel, serviu a outros deuses, né? Então, todos os povos naquela região serviam a outros deuses. 1 Reis 9:9. Respondeu-se-lhe-á: por que deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram? Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. O homem tem uma tendência de servir a outros deuses. Isso tudo está, na verdade, dentro de nós, o veneno que foi injetado em nós. 2 Reis 17:7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, e de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, temeram a outros deuses, né? Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis, né, de Israel. Jeremias 44:8. Jeremias 44:8.
Por que me irritais com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito? Aonde vieste para morar, para que a vós mesmos os elimineis, e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Nós somos o povo de Deus, nós somos diferentes de todas as outras nações da terra, tá? Portanto, esse povo seria diferente de todos os deuses da terra, né? Eles seriam o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso está em Êxodo 19, né? 19, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Quer dizer, o povo de Israel foi separado, tirado do Egito, para ser o povo de Deus, e Deus ser o Deus desse povo, e esse povo será um reino de sacerdote, um reino que todos servem ao Senhor e não a outros deuses, né? Então, queridos irmãos, essa é uma sombra da igreja. Hoje o Senhor nos resgatou do Egito, do mundo, e o Senhor nos constituiu o seu povo aqui na igreja, na era da igreja. Nós temos o Senhor como nosso Deus, que nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor através da sua palavra. Ontem o irmão Ezra deu uma excelente palavra. Essa palavra, queridos irmãos, é para nós conhecermos melhor o Senhor, e é para confirmar que o Senhor, nosso Deus, Ele vai nos levar até a terra de Canaã que Ele nos prometeu. Muito bem. Em seguida, né, no capítulo 20 de Êxodo, então Deus deu, através de Moisés, os seus 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seria a constituição dessa nova nação, a constituição do reino de Israel. E depois dos 10 mandamentos, né, passou, né, a partir do capítulo 21 de Êxodo, passou a dar as suas leis. Tem seus 10 mandamentos com a constituição e também as leis. Eu vou ler rapidamente. Tem a lei sobre o altar, a lei acerca dos escravos hebreus, a lei acerca de homicídios, a lei acerca de violência e acidentes, a lei acerca da propriedade, sobre roubos e prejuízos, leis civis e religiosas, leis acerca do exercício da justiça, testemunho falso e injúria, leis acerca de deveres dos juízes, leis acerca do descanso sábado, leis acerca das festas anuais e promessas acerca de Canaã, de irmos para Canaã. Portanto, era um povo que tinha Deus como seu rei, tinha Deus como seu soberano, e as leis que foram dadas para esse povo seguir a sua constituição são as leis totalmente de acordo com a natureza de Deus. Nosso Deus é um Deus único, é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de direito, né? Então, a sua natureza acaba sendo implantada, né, nas suas leis. E essas leis do povo de Israel acabou servindo de base até da justiça atual, né? Servindo de base para os direitos humanos e também servindo de base para os nossos direitos, os direitos do mundo ocidental. Isso, de certa forma, se torna, né, os laços que amarram, né, o surgimento do anticristo. Enfim, eles eram um povo de Deus com as leis promulgadas pelo Deus único e verdadeiro, é diferente de outros povos. A lei de Deus, pelo arranjo de Deus, acabou se tornando a base para a cultura e justiça ocidental. Isso se tornou grande impedimento para o homem da iniquidade surgir, pois ele não respeitará a lei, não se sujeitará a nenhuma restrição da lei.
O Ben-Gurion, vocês se lembram que o Ben-Gurion ele foi o fundador do Estado, né, de Israel em 1948. Ele escreveu um livro chamado O Despertar de um Estado, e um dos itens, ele falou assim: o meu povo, povo judeu, é o povo que deu ao mundo, presta atenção, é o povo que deu ao mundo grandes e eternas verdades. Por quê? Porque é a lei que Deus deu para eles, é a verdade. E imperativos éticos, eles têm a verdade única e a ética que surgia dessa verdade, porque Deus é um Deus justo. Povo que profetizou sobre a unidade do Criador e da criação, quer dizer, único povo, né, que tem um único Deus, reconhecia o único Deus como Criador e também, né, Deus da criação, sobre o caráter excelso do homem criado à imagem de Deus. Quer dizer, o homem não é criado ao Deus dará, cada um vive a sua vida e cada um aproveita a sua vida, que você vai morrer. Então, faça o que quiser, o que der na sua cabeça, o que te dá felicidade. Não é assim, né? O homem é excelso, criado à imagem de Deus, sobre a justiça social, sobre a paz universal, sobre amar ao próximo. Quem diz isso foi Ben-Gurion, tá? Foi quem revelou a visão do dia final, a visão de uma nova sociedade humana, ele quer dizer, no milênio, reino milenar, e também do novo céu, nova terra. Essa é a nova sociedade que só o povo de Deus, Israel, acreditava. E Paulo, ele pregava em Atenas exatamente isso. Vamos dar uma olhada em Atos capítulo 17. Atos 17, versículos de 24 em diante. É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eles falavam isso no meio dos atenienses, dos gregos, que adoravam deuses, sendo Zeus o seu principal deus e os demais deuses. Todos eles com defeitos, têm falhas, cometem pecados, cometem erros, né? Eles não têm conceito do único Deus e eles então construíam templos para esses deuses para ganhar favores desses deuses, mas eles não tinham conceito do Deus único que fez o mundo. Mas Paulo chegou a Atenas, teve a ousadia de pregar no meio de um povo idólatra, de um povo politeísta, diz assim: eu estou pregando a vocês o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele existe, tudo é de Deus. Não pense que essas coisas são desses deuses que vocês adoram, não. Sendo ele Senhor do céu e da terra. E ele não habita em templo que vocês fazem para os deuses. Ele não habita por templos feitos por mãos humanas. Ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida. É ele que nos faz viver. Ele nos dá vida, ele nos dá respiração e tudo mais. Nós dependemos desse Deus único. Não seja enganado pela mentira de Satanás, queridos irmãos. Nós estamos vivendo num momento de grande engano, uma grande ilusão, né? Uma grande mentira. Satanás vai impor à nossa sociedade até o final dos tempos, para que puder libertar, né, para o surgimento de anticristo. Ele precisa libertar o homem dessa crença boba, julgam eles, né? Eles falam que a Bíblia, a base judaico-cristã, tudo isso é coisa ultrapassada, isso já é do passado. Nós vamos ter que criar uma nova era, uma nova maneira, uma nova justiça, um novo padrão, que não tem padrão, cada um faz o que quer. Queridos irmãos, isso é uma mentira, isso é um grande engano, é uma cilada do diabo. Nós não cremos nisso. De um só fez toda a raça humana. A raça humana veio todos de um só, de Adão. Deus criou Adão, né, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus é quem fixou.
para buscarem a Deus. O objetivo disso é para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de vós, não está longe, Ele está perto de nós. Paulo diz em Romanos 10, está o quê? Ele está na sua boca, é só você crer no seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você confessar com a sua boca, né, que Jesus é o Senhor, você achará esse Deus. Não só achará esse Deus entrará no seu espírito, você se conectará com Deus, queridos irmãos, é isso que Deus quer. Mas Satanás quer enganar o povo, tirar essa possibilidade do povo. Muito bem, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata e a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não é feito de imagens, né, das coisas materiais. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Queridos irmãos, nós estamos saindo nas ruas, os comportores dinâmicos estão nas ruas, e as igrejas estão saindo nas ruas, pregando o evangelho, para que todos se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, haverá um dia do juízo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E esse varão é Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Bom, falado tudo isso, irmãos, a legislação brasileira, também baseada em disposições legais da lei que Deus deu a Israel, nos princípios dos direitos constitucional, direito penal, direito civil, comercial, trabalhista e processual. Incrível, irmãos, tem todos esses direitos, tudo isso é baseado na lei que Deus deu para o povo de Israel. Além do descanso de um dia a cada 7 dias, para a recuperação física do trabalhador, incorporado no direito constitucional e ao trabalhista, considerado por muitos como a contribuição mais original de Israel às leis do mundo. Há também a preocupação com a justiça, que é um ponto central da lei judaica, né? Ó Senhor Jesus, hoje vocês vão me dar licença, eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? Então, Deuteronômio capítulo 1, dá uma olhada, Deuteronômio capítulo 1, como é a última mensagem do alimento diário, vocês têm um pouquinho mais de paciência, tá bom? Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Capítulo 1, versículo 17. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Queridos irmãos, na sociedade humana, quem é o grande leva vantagem, quem é o rico leva vantagem, quem é poderoso leva vantagem. Mas Deus disse, não sejais parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Deus então fará julgamentos, aquilo que não está escrito na lei, Deus fará julgamento, né? E também capítulo 16, Deuteronômio 16, dá uma olhada. 16, versículo 19. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Queridos irmãos, isso é tão difícil na justiça humana, né? Não fazer acepção de pessoas. A justiça humana faz acepção de pessoas e até, infelizmente, não é, até juízes podem receber suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. Deus se preocupa com a justiça, né? Porque era um povo, eles tinham que viver, né, dentro da justiça. Levítico 19, versículo 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande.
com justiça julgarás o teu próximo. Às vezes, uns querem fazer, né, dizer, não, sempre a justiça tem favorecido o grande, eu então vou favorecer o pequeno. Também está errado. Não se pode favorecer nem o pobre e nem o grande, tá? Tem que fazer justiça. E isso nos leva ao direito também processual, ressaltando a necessidade de investigar, interrogar e inquirir. Está em Deuteronômio 13:14. Irmãos, eu faço questão de detalhar para você ver o quanto isso está arraigado já no nosso mundo secular, né? No direito do mundo secular, na Constituição brasileira. Deuteronômio 13:14 diz assim: então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti. Quer dizer, não se pode julgar levianamente, tem que fazer investigação, tem que fazer inquisição, tem que fazer com diligências para poder julgar. E capítulo 19 também de Deuteronômio fala a mesma coisa, 19:15, fala assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Não se pode condenar uma pessoa pelo testemunho de uma só pessoa. Isso para não cometer injustiça. Portanto, nosso Deus é um Deus justo, tá? Então, isso está no nosso direito processual, tá? E também a proibição de tomar em penhor pedras de moinho, produto necessário à subsistência, está em Deuteronômio 24, versículo 6. Dá uma olhada. 24, versículo 6. Isso tudo está no nosso direito. Versículo 6. Não se tomarão em penhor as duas mós, quer dizer, 2 pedras de baixo e de cima, tá? Para poder moer grãos. Onde eu estou? Nem apenas a de cima, porque você tem a pedra de baixo, se tomar a pedra de cima também não consegue moer. Pois se penhoraria assim a vida. Você está penhorando a subsistência, você está penhorando o produto necessário, né, para o seu trabalho de subsistência. Então essa regra foi introduzida no Código do Processo Civil Brasileiro, que veta a penhora de instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Tá? Então eu só quis mencionar esses pequenos itens só para você saber como a nossa justiça está baseada na justiça que Deus deu ao povo de Israel. Muito bem. Então, irmãos queridos, tudo isso para poder eu dizer que existe um complô contra esse Deus de justiça e de amor. Quão bom não seria se o homem pudesse realmente adorar esse Deus e amar esse Deus, seguir a sua palavra. Nós teríamos paz e justiça para todos sempre, graças a Deus. Mas, irmãos, houve um arcanjo que ele se julgou superior a todos os anjos, todos os seres criados por Deus. Ele teve um orgulho no coração, uma soberba, né, como diz o Leviatã. Ele é o animal, né, ele é o rei sobre todo animal orgulhoso, e acima dele ele não vê ninguém, não enxerga ninguém, né? Então ele queria ser Deus, ele queria ser igual ao Altíssimo, diz em Isaías 14. Então, essa insistência, né? Essa teimosia de Satanás querer ser igual a Deus e querer ser Deus, queria substituir no homem Deus. Irmãos, isso está em toda a história da queda do homem, tá? Então, é isso que eu quero para vocês entenderem, né, o mistério da iniquidade. Então, esse Nimrod, isso está em Gênesis 10, dá uma olhada, Gênesis 10. Senhor Jesus. Gênesis 10.
Versículo 6. Os filhos de Cã. Vocês sabem que Noé, né, teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Cã. Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Tá? Cuxi, né, é um dos filhos. Versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Irmãos, essa palavra, ele se tornou poderoso na terra, e em seguida fala, foi valente caçador diante do Senhor. Então, eu pensava, na minha ignorância, quando era adolescente, quando eu lia a Bíblia, achava, puxa vida, ele é o meu herói, né? Nimrod é o meu herói, ele é o valente caçador diante do Senhor. Mas, irmãos, essa conotação não é positiva, é uma conotação negativa, né? Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, queridos irmãos, ele é um que descobriu o poder que o ser humano pode ter, né, sob o seu domínio, o seu controle, os homens. Quando ele estabeleceu o seu reino, o seu poder de governo, o seu poder de domínio, né, mandar, né, os outros homens fazer o que ele quer, queridos irmãos, isso surgiu com o Nimrod. E o Nimrod, ele produziu o governo humano pela primeira vez, né? O reino do mundo surgiu com Nimrod. E o Nimrod foi o primeiro tipo de anticristo e o primeiro a se opor a Deus, tá? Então, o reino do mundo, vamos dar uma lida, Apocalipse 11, 15. Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo. Esse reino do mundo, queridos irmãos, iniciou-se com Nimrod. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Amém? Esse é o reino do mundo, né? Foi dado um fim. Lucas, capítulo 4, versículo 5. Lucas 4, versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Satanás, da tentação de Jesus, levou-os a Jesus, né, por um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, Satanás usurpou, porque quando ele foi criado, Deus o entregou para reinar o mundo de outrora. Mas quando ele caiu, a iniquidade entrou no seu coração, a arrogância entrou no seu coração e a maldade entrou no seu coração, Deus o lançou para a terra. Mas Deus é tão grande que Deus não tirou essa autoridade. Ele deveria entregar essa autoridade para Deus. Então ele usurpou essa autoridade e fundou uma autoridade paralela à de Deus, que a Bíblia chama de autoridade das trevas, ou império das trevas. Então ele detém essa autoridade dos reinos do mundo, que começou com Nimrod, né? Então ele disse para Jesus, se você quiser me adorar, você me adora, e eu vou entregar a autoridade também a esses reinos e a glória desses reinos a você, tá? João 12, 31. Eu vou ler só esse versículo, porque tem vários versículos, que ontem acho que o irmão Eza leu. João 12, versículo 31, que diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então Deus quer julgar este mundo, que começou com Nimrod, fundou um governo do mundo para se opor a Deus, né? Então, portanto, Efésios 2:2, acho que vale a pena ler, Efésios 2:2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, 2:2.
nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade da autoridade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Hoje não mais, nós não somos mais, não somos mais filhos da desobediência. Muito bem, então, Nimrod, voltando para Nimrod, então, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 10, acho que vale a pena, vou mostrar para vocês. Esse Nimrod, ele não só contente, dá uma olhada no versículo 10, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Onde fica Sinar? Sinar é Babilônia, é justamente a região ali, entre Tigre e entre rio Eufrates, ali está a Babilônia, tá? Então ele foi o primeiro a edificar essas cidades. Querido irmão, lembre-se, vocês devem notar que aqui não se refere de uma cidade, não é só Babel. De Babel, ele construiu várias outras cidades ali na mesma região, na região de Babilônia. E depois, não contente com isso, ele foi para a Síria, no versículo seguinte. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então, ele não se contentou em edificar uma cidade, como Caim edificou uma cidade ao seu filho, e aqui não, ele edificou várias cidades na região da Babilônia e várias cidades na região da Síria. Isso quer dizer o quê? Quando você tem várias cidades sobre o seu controle, sobre o seu domínio, você acaba virando um tipo de um imperador. Você, na verdade, tem um império. Você tem duas regiões grandes de cidades em que você domina, você governa, você é... Por isso, Nimrod foi o primeiro tirano, foi o primeiro ditador na terra. E ele, então, fundou um reino, um governo humano, em oposição a Deus. Ele dizia às pessoas sobre o seu governo que Deus, ele foi cruel com o homem, dizimou o homem com o dilúvio, e nós então não lhe devemos mais honra, ele não tem mais direito sobre nós, nós vamos seguir o nosso próprio rumo, o nosso próprio futuro está nas nossas mãos, nós não dependemos de Deus para nada. Irmãos, esse é o lema dele, do Nimrod, E mais do que isso, ele passou a ser deificado no seu reino, ele passou a ser Deus, o povo o adorava como Deus, isso foi a primeira vez, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu disse para você, isso é como é que fala? É uma obsessão de Satanás, querer ser igual a Deus. Isso eu quero voltar para 2 Tessalonicenses capítulo 2, novamente, onde nós lemos, ó Senhor Jesus, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, Objeto de culto, é isso, Ó Senhor, tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se ao santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, essa é a obsessão de Satanás, ele quer ser Deus. Isso também está em Isaías 14:14, dá uma olhada, Isaías 14:14, Senhor Jesus. Versículo 13 diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, eu quero ser o primeiro.
Contudo, subirei acima ainda das mais altas nuvens. Não tem ninguém mais superior, né? Não há ninguém superior a mim. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei um Deus, como Deus Criador, né? Então, essa obsessão de Satanás, ele quer ser Deus. Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 24. Os 10 chifres que correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo. Irmãos, aqui essa profecia refere-se ao anticristo que virá no final dos tempos. Tá? Porque aqui ele faz parte do quarto animal, né? Aquele que é tipo de anticristo, que é Antíoco Epifânio, ele aparece do terceiro animal. Terceiro animal refere-se ao reino macedônico, tá? E o quarto animal, né, é onde surgirá o anticristo. Então ele proferirá palavras contra Deus, contra o Altíssimo, ele magoará os santos do Altíssimo, ele magoará a igreja, ele magoará a nós, e cuidará também ao povo de Israel, e cuidará em mudar os tempos. Ele vai mudar os tempos das festas anuais que Deus estabeleceu, e a lei. Queridos irmãos, presta bem atenção, ele vai mudar a lei, ele vai remover a lei de Deus sobre a terra, sobre o céu, debaixo do céu. Ele quer estabelecer as suas próprias leis. E os santos lhes serão entregues nas mãos, e por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio da grande tribulação. Mas, graças a Deus, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir ou consumir até o fim. Portanto, irmãos, não se preocupe, se a gente perseverar até o fim, lutar do lado de Deus, do lado da verdade, irmãos, Jesus, quando aparecer com o sopro da sua boca, ele vai matar esse iníquo. Portanto, não tenha medo do poder, do prodígio, da mentira, né? Versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, é isso, né? Capítulo 8, versículo 11. Onde está aqui? Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui sim se refere ao Antíoco Epifânio. Ele é um tipo de anticristo, né? E aqui diz, sim, engrandeceu-se, né? Ele vai se tornar grande, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Sabe quem é esse príncipe do exército? Esse príncipe do exército é Deus. Ele vai se engrandecer até se tornar Deus. Essa é a obsessão de Satanás. Dele tirou o sacrifício diário, ele parou o sacrifício no templo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele colocou nele um ídolo, né, o Zeus, profanando o templo e contaminando o templo. Isso vai acontecer na grande tribulação, no final dos tempos. Portanto, irmãos, não siga essa geração. Muito bem. O objetivo de Nimrod, voltando lá, o objetivo de Nimrod era formar um sistema único de governo mundial por vias de globalização, com um só povo, uma só língua, uma só religião, tudo controlado por ele, né? Sendo ele mesmo um Deus e os demais ídolos para adoração. É a mesma proposta do anticristo. A sua intenção era formar
uma aliança com toda a humanidade contra Deus, uma evidente rebelião contra Deus. Irmãos, quando eu lia em Gênesis 11, na história da Torre de Babel, eu não entendia por que Deus se preocupava quando o homem construía aquela torre, e aquela torre é para tornar célebre o nome do homem. Eles afastaram totalmente o nome de Deus da jogada, eles querem colocar Deus totalmente para fora, se libertar dos laços de Deus, como eu li em Salmo 2, né? Versículo 3, eles querem se libertar dos laços, das algemas, qualquer ligação, qualquer conexão com Deus atrapalha eles, né? Então, eles construíram uma torre que chega até os céus, né? E tornar célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. E eu não entendia porque Deus se preocupava com isso, porque eu sou engenheiro civil, o homem pode construir torre que for, nunca vai chegar ao céu. Mas por que essa preocupação de Deus de confundir, né, a linguagem do homem? Porque ele diz assim, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Isso quer dizer que Deus não estava preocupado com a construção física, Deus estava preocupado com esse levante, essa rebelião contra Deus, dos homens se unirem em um só povo, em um só reino, né? Em um só governo, em uma só religião que não é Deus, certo? Deus está preocupado com isso, por isso que ele confundiu a linguagem, porque aí não terá mais, o homem conseguirá fazer tudo. Irmãos, iria antecipar a vinda do anticristo, né? Mas graças a Deus, Deus confundiu. Muito bem. A construção da cidade da Torre de Babel tinha intenção de sobrepor a glória do homem à glória de Deus, o nome ou fama do homem acima ao de Deus. Se a humanidade permanecesse unida em seus esforços antropocêntricos, não haveria limites para sua rebelião contra Deus. Isso está na nota de rodapé da versão King James atualizada. Por isso Deus teve que intervir, né, confundindo a linguagem, dispersou os homens e cessaram com a construção da torre. E a Torre de Babel era para a adoração de astros, como a lua e o sol, serviu de modelo para todos os templos, né, que eram os zigurates, né, tal. Bom, queridos irmãos, isso está dentro daquilo que eu li na semana passada. O homem liderado por Satanás quer se libertar dos laços de Deus totalmente, né? Isso está em Salmos 2, vamos ler de novo. Senhor Jesus, me perdoem, queridos irmãos, avançado da hora, mas eu preciso falar sobre isso. Capítulo 2 de Salmos, né? Versículo 1 diz assim, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que as nações ficam com ódio contra Deus, com fúria contra Deus? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, vamos romper os laços nossos com Deus, né? E sacudamos de nós as suas algemas, chega de ter qualquer ligação com Deus, vamos sacudir das nossas mãos as algemas. Irmãos, ri-se aquele que habita no céu, Deus na verdade está rindo deles, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele e com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Então, irmãos, hoje existe todo um trabalho para derrubar a lei, para o surgimento do anticristo. E se os pós-modernistas trabalham para erradicar a cultura judaico-cristã, considerada ultrapassada, radical, segregacionista, né, e impositiva, intolerante, para eles é isso, né? Eles têm ódio dos cristãos,
que creem na Bíblia, que diz a verdade. Eles têm raiva quando você fala, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a verdade, sabe? E lutam pela desconstrução da base teológica judaico-cristã, desconstruindo todos esses valores oriundos dessa base, considerada ultrapassada, eles chamam de mofada, já tem mofo, né, essas coisas. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, que está arraigada da cultura ocidental, o anticristo não terá como surgir. Então, isso é a barreira para o surgimento. Para eles não há verdade absoluta universal. Consequências, não haverá princípios morais que regem a conduta das pessoas universalmente, rompimento dos laços com a lei de Deus. Cada um então estará livre para fazer o que achar melhor, o que lhe dá satisfação, o que lhe dá prazer, né? O egoísmo tomará conta, isso está em 2 Timóteo, né? 3, de 1 a 5, né? Nos últimos tempos, os homens serão egoístas, amantes de si, ele é amante dos prazeres, ele vai fazer o que bem entender. Esse tempo está chegando, queridos irmãos, e em detrimento do coletivo. Irmãos, Deus está chamando você para sair disso, porque essa deterioração do ambiente vai atingir os cristãos. Não vai atingir só os homens do mundo, não, vai atingir os cristãos. Por isso a palavra apostasia. Muitos cristãos vão desertar do exército de Deus, da luta com Deus, por Deus. Então, essa deserção é apostasia, e a fé vai enfraquecer. Muitos vão seguir essa palavra, né, da mentira, infelizmente, muitos filhos de Deus. Queridos irmãos, a minha preocupação é firmar a igreja. A minha preocupação é que você esteja firme na verdade. A relativização dos valores destrói qualquer referência que balizem, né, julgamentos. Não tem como você julgar sem referência, porque não há verdade absoluta, resultando em sociedade sem lei. É para esse ponto que Satanás quer levar, destruindo qualquer valor moral ou ético que balize a humanidade, ou que, por fim, destruirá a família, a fé em Deus, obediência à palavra, permitindo toda sorte de devassidão moral. Essas ideias estão sendo trabalhadas já nas escolas, nas universidades, na cultura, na mídia, nas redes sociais. Esse conceito está sendo passado debaixo do nosso nariz, né, desafiando e minando a fé cristã. Em resumo, essa é a apostasia, é a rebelião contra Deus e contra tudo o que procede de Deus. Queridos irmãos, como nós conseguimos vencer numa situação dessa? Nós precisamos, irmãos, seguir a estrutura da vida cristã, da vida da igreja, nós estaremos firmes. É a fé, o amor e a esperança. Eu já falei, não vou poder gastar mais tempo. A fé leva você a ter contato com a própria verdade. A fé leva você a ter acesso à hipóstase de Deus, à substância de Deus, o próprio ser de Deus, que é a única realidade universal, absoluta, não é isso? Permanente e fundamental. Isso os homens estão rejeitando, mas você não rejeita, eu não rejeito, e a fé não só nos leva à Bíblia como a verdade, a fé nos leva à própria verdade, que é Deus. E essa verdade vai nos encher de amor, e com esse amor, queridos irmãos, nós vamos lutar do lado de Deus, amando as pessoas, trazendo as pessoas para essa luta contra, né, toda essa revolução que estão fazendo. E no fim, irmãos, nós precisamos passar por muitas provações, muitos sofrimentos, porque isso, queridos irmãos, confirma a nossa fé. Os sofrimentos, irmãos, provam a nossa fé, como se refina o ouro com fogo. O fogo são sofrimentos, tribulações, provações, irmãos. Todos nós, irmãos, para lutar com o Senhor no final dos tempos, precisamos passar por provações. O Senhor quer nos tornar, as coisas que nós recebemos, tanta palavra que recebemos, tanta graça que recebemos durante todo esse tempo, precisa se tornar nossa verdade, precisa se tornar nossa realidade. Nós precisamos não só falar, blá, 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 nós precisamos ter a realidade daquilo que falamos.
Então, para isso, queridos irmãos, não só a fé, o amor, mas a perseverança da esperança. Precisamos passar por provações, situações difíceis que nós estamos passando, eu estou passando, queridos irmãos, mas tudo isso, irmãos, é para o quê? Para o nosso bem, para que a verdade que é o próprio Deus seja cada vez mais, irmãos, sedimentado em mim. Deus precisa ser sedimentado em mim, ao tal ponto, irmãos, a própria realidade toda de Deus estará aqui em mim. E assim, irmãos, a igreja será a coluna e baluarte da verdade. E eu vou terminar, irmãos, com Hebreus, Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12. Vou terminar com Hebreus 12, perdão pelo horário. Hebreus 12, versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deus, no final dos tempos, ele vai abalar não só a terra, mas também o céu. Irmãos, Deus vai abalar, e se nós tivermos ainda muita falsidade, muita falta de verdade em nós, inconsistências em nós, vazios em nós, quando abalar, tudo isso vai cair. Mas se nós estivermos buscando a verdade, a realidade de Deus, em vez de ouvir a mentira, ser enganado, pelas artimanhas do inimigo, nós estivemos nesse tempo nos firmando na verdade, solidificando a verdade dentro de nós, irmãos, aquilo que permanecer aqui dentro, irmãos, será inabalável. A justiça é inabalável, a verdade será inabalável. Eu vou estar tão solidificado, tão cheio de consistência, pode abalar que eu não serei abalado, tá? Então vamos seguir lendo aqui. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, porque esse reino será cheio de realidade, cheio de justiça e cheia de verdade, como tinham sido feitas para que as coisas que não são, onde eu estou, não, errei, Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos irmãos, não vou gastar mais nenhum minuto seu, eu sei que vocês estão reunidos, muitos estão reunidos para ainda compartilhar essa mensagem, e outros irmãos, também vão compartilhar. Queridos irmãos, eu vou terminar aqui. O meu desejo por esse final do alimento diário, mensagem 24, é nós não sermos enganados por toda mentira que vai vir aí. Eles vão solapar a única verdade, primeiro a Bíblia, segundo o próprio Deus, E eles vão transformar, a verdade em mentira. E nós não podemos ser abalados com isso, pelo contrário, nós precisamos estar recebendo mais coisas inabaláveis. Vamos solidificar toda essa palavra que recebemos como graça, que essa graça se torne a verdade em nós, se torne a nossa realidade. Se nós queremos receber um reino inabalável, nós temos que ser inabaláveis, cheio da justiça e cheia da verdade de Deus. Deus abençoe a todos. Jesus é o nosso Senhor.